Uma boa noite a todos os irmãos. Uma boa noite. Nós estamos nesse momento iniciando o estudo do Evangelho, uma atividade do Centro Espírita Ivone Pereira, que vem sendo desenvolvida especialmente nesse período de pandemia, mas que já é uma prática constante quando nós fazemos as nossas atividades presenciais. Então, Carly, seja bem-vinda. Boa noite. Nós vamos esperar um pouquinho para que nós possamos iniciar as nossas atividades. Já queremos lembrar de que busque uma água, pode ser um copo, uma jarra. Bem-vindo, Márcio. Bem-vinda, Érica. Oi, Érica. Seu Delfim, uma boa noite a todos. É uma alegria podermos estar aqui, iniciando esse estudo do Evangelho, lembrando, como eu estava falando, de termos uma aguinha para fluidificar, um copinho com água, de forma que nós possamos, ao final, fazer a nossa prece, pedir que nessas águas sejam colocadas as energias benéficas para cada um de nós. Então, Márcio, boa noite. Milena Carvalho, seja bem-vinda. Para quem, Angélica Araújo, bem-vinda. Para quem preferir, use o fone de ouvido para ficar melhor o som, a qualidade do som. Nosso estudo, então, enquanto estamos na pandemia, basicamente é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como eu estava falando antes, a live, a forma de transmissão pela internet dos trabalhos do Ivone Pereira já aconteciam há mais tempo. Sempre nas quartas e nos sábados, essa atividade já é colocada por vídeo, transmitida ao vivo já há um bom tempo. Agora, em época de pandemia, nós estamos utilizando esse período em nossas casas, fazendo a live, então, do estudo do Evangelho, algumas quartas e alguns sábados com a palestra, mas nós não estamos deixando de fazer os nossos encontros, de realizar os nossos estudos, porque sabemos da importância nesse momento de estarmos unidos no pensamento de paz, no pensamento de confiança, para que esse período passe com menos consequências ruins e com mais atividades para o bem. Então eu vou convidar a todos neste momento para a prece inicial, como nós sempre fazemos em todas as atividades espíritas. Vamos fechar os nossos olhos e, a partir deste momento, vamos imaginar Jesus em nosso lar, conosco, junto de nossa família, e vamos dizer: querido Jesus, pedimos a sua presença junto de nós, para que estejamos aqui reunidos através da internet, mas num só pensamento, e junto a Ti tendo a Tua bênção, o Teu amparo, a Tua proteção, para que em nossas vidas todas essas bênçãos nos tragam a paz, a harmonia que precisamos, o discernimento para bem nos conduzirmos diante de todas as dificuldades que se apresentam em nossa caminhada.
Jesus querido, se conosco, esteja nos lares daqueles que conosco estão ligados pelos laços de amizade, pelos laços de fraternidade. Esteja junto de todos os trabalhadores que nesse instante estão exercendo suas profissões. Esteja junto de todos aqueles que estão passando pela doença do Covid-19, seus familiares, bem como tantas outras doenças que estão graçando o nosso planeta como um todo. Senhor, assim te agradecemos e te rogamos, permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Podemos dar continuidade? Queremos desde já dar as boas-vindas a todos que estão chegando, desde já dizendo que nós vamos fazer o estudo do Evangelho desta noite, do capítulo 5º, continuação da semana passada, nos itens 24 e 25, 2 itens para essa noite. Lembrando que, de forma nenhuma, nós vamos dar por encerrado as reflexões desses. Obrigada pela confirmação, Orlando. Então, nós não vamos poder encerrar as reflexões que cada capítulo ou cada item traz em um período curto de 30 minutos. Sempre o convite é para que, em seus lares, nos momentos que podem, façam a leitura, leiam uma página. Cada vez que nós tivermos a necessidade de ler, pela alegria, pela tristeza, por qualquer sentimento, e que nós lermos uma mesma página, sempre nós vamos tirar algum ensinamento diferente do anterior, pela nossa própria possibilidade de entendimento, que se amplia a cada dia, como também pelos sentimentos que nos envolvem a cada dia, a cada momento. Então, se nós abrirmos aleatoriamente, nós vamos perceber sempre um ensinamento novo. Então, hoje, o nosso texto, nosso trecho do Evangelho é sobre a desgraça real e sobre a melancolia. Esses 2 itens estão em Instruções dos Espíritos, então são mensagens trazidas por espíritos que foram psicografadas ao tempo em que Allan Kardec estava codificando a doutrina, e essas mensagens certamente foram aquelas que maior reflexão nos traria ao longo do tempo. Então, nós vamos ler um trechinho, vamos comentar, depois outro trechinho e vamos comentando, a fim de que nós possamos compreender um pouquinho melhor o que esses espíritos nos trazem. A primeira mensagem é de um espírito que se chamava Delphine de Girardin, enquanto encarnada. Essa mulher esteve encarnada ao período de Kardec, ela participou daquele período das mesas girantes, quando os fenômenos foram muito intensos na França. Ela se tornou uma estudiosa da doutrina espírita antes de desencarnar, e depois de desencarnada, ela nos traz esse texto desse primeiro momento. Então diz ela assim: todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real
não é absolutamente o que os homens, ou sejam, os infelizes, supõem. Já começa Delphine de Girardin falando da desgraça. Por que ela fala da desgraça? Porque nós, como espíritos, nós estamos buscando, ao longo de nossa evolução, estarmos bem, estarmos felizes. E quando estamos encarnados, nós não nos damos conta de que a carne, a matéria, ela abafa o que o espírito necessita. E ela enebria com muitas armadilhas aquilo que poderia trazer a felicidade. Por isso, nós precisamos compreender o que é felicidade real para separar da infelicidade, da desgraça, daquilo que pode nos infelicitar por falta de entendimento do que seja a vida verdadeira. Então, dentro do Espiritismo, nós estudamos a vida espiritual, aquela vida que vai se manter após o período em que nós estamos encarnados, o período que nós estamos ocupando o corpo. Por isso, sempre nós retomamos o entendimento de que somos um espírito, que estamos ocupando um corpo e numa experiência temporal, numa experiência de curto prazo nessa vida material. Mas essa vida ela é tão intensa na nossa intimidade que nós nos deixamos levar pelas armadilhas, pelas conveniências materiais e nos esquecemos que nós somos um espírito e como espírito nós precisamos cuidar o nosso ponto de vista para sempre agir e não reagir. Agir com bom senso, agir com temperança, agir para que todas as nossas ações tenham sido refletidas, tenham sido pensadas, medidas, para que as suas consequências sejam de alegria, para que no futuro nós não venhamos a nos arrepender de termos feito tal ou tal opção durante um momento impulsivo, um momento irrefletido, como nos é muito comum. Então, Delphine de Girardin, ela começa a falar exatamente isso, que por mais que nós estejamos em uma perspectiva de desgraça ou de infelicidade, nosso ponto de vista por estarmos encarnados não é exatamente o do espírito desencarnado, que quando chegamos lá na espiritualidade nos damos conta de que nós fizemos algumas escolhas equivocadas e essas escolhas podem trazer consequências que nos serão muito caras. Então, continua ela, e esses infelizes que somos nós, supomos vermos a miséria no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desdobramento do orgulho, da vaidade. A tudo isso e muito mais dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Então, todas essas situações que ela coloca aqui nos são muito difíceis. Não é que agora nós tenhamos que passar por dificuldades, como ela coloca aqui, sorrindo ou nos mostrando felizes por estarmos passando. Mas nós precisamos voltar o nosso olhar para a vida verdadeira, conhecendo e entendendo que tudo que nos acontece tem uma causa
anterior. E essa causa anterior, muitas delas, está nos trazendo hoje consequências difíceis, exatamente porque não foram refletidas. E como nós estamos num processo de crescimento, de evolução, de progresso, aquilo que muitas vezes ontem era uma situação plausível, hoje não é mais. E aí nós temos alguns exemplos. Por exemplo, o duelo. Há 200 anos atrás era possível que, por um ponto que se chamava de honra, duas pessoas duelassem, um matasse o outro e ficasse tudo por isso mesmo. Hoje, no nosso progresso, na evolução que nós tivemos, nós já percebemos que o duelo de morte não nos é mais plausível. Por quê? Porque matar, nós já compreendemos que não é correto de forma nenhuma, nem mesmo por alguma traição que alguém tenha perpetrado contra o outro. Nós já estamos indo no caminho de compreendermos a vida com um sentido muito mais amplo, então cuidando da vida dos seres humanos como irmãos fraternos, cuidando da vida dos nossos animais como seres que estão no nosso mundo para serem cuidados, e como a vida plena em todos os sentidos. Então, aquilo que há 200 anos atrás poderíamos taxar como verdade, hoje, no nosso entendimento, não está mais daquela mesma maneira. Por isso, o nosso entendimento do que seja desgraça pode ser modificado e nós podemos compreender a desgraça real, não nessa situação de dor pela qual estamos passando neste momento, mas segundo o que Delfine vai nos dizer, com um outro sentido. Então vamos ver qual é o sentido que Delfine está nos trazendo. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Então, ela nos esclarece que quando nós estamos por agir de maneira pensada, de maneira sentida, nós vamos ter sempre a consequência dessa ação, desse fato. E se essa consequência tiver dano, for prejudicial para a gente, para nós mesmos, para o outro, para quem quer que seja, é aí que está a desgraça real. Por quê? Porque cabe a nós, no patamar evolutivo de consciência que nós estamos, que precisamos pensar, precisamos refletir, precisamos agir de maneira coerente com o que nós temos por princípio. Então, será que nós temos por princípio o amor? Será que nós temos por princípio a fraternidade? Será que nós temos por princípio fazer o bem, não importa a quem e não importa como? Será que nós ainda agimos com preconceitos quando, se tiver uma cor de pele diferente da que nós achamos que é a melhor, nós agimos ou não agimos? Será que não sendo do mesmo credo que nós temos, da mesma forma de pensar que nós temos, nós agimos dessa ou daquela maneira? Então, quando nós nos percebemos com superioridade ou mesmo com inferioridade, nós podemos nos equivocar nas escolhas das nossas ações. Por quê?
porque nós não estamos ainda agindo com fraternidade, com a humanidade que, filhos de Deus que somos, nós precisamos compreender, porque faz parte do nosso progresso. Se há uns anos atrás era possível escravizar, hoje não é mais, de forma nenhuma. Se há uns anos atrás era possível excluir, hoje não é mais possível excluir, seja por qual motivo for. A nossa forma de crescer é nos entendermos todos como seres iguais na diversidade, todos com direitos, todos com deveres e todos em busca de uma felicidade real, isto é, fazendo as nossas reflexões, buscando o entendimento de uma vida verdadeira, verdadeiramente fraterna, então agindo como Jesus nos ensina, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa é a maior lei de todas. Quando nós nos compreendemos, seres humanos com sentimentos, com necessidades, com potencialidades, mas também com deficiências, nós podemos compreender o outro com todas essas características e, portanto, amar, compreender, respeitar e fazer para ele o que gostaria que nos fosse feito. Até mesmo compreendendo que se aquele ali não faz dessa maneira, é porque no entendimento dele isso ainda não é possível, mas será. Bom, vamos continuar no capítulo 5º, no item 24, mais um trechinho para que nós possamos compreender a ideia de Delphine de Girardin. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais infeliz do que outro que a princípio causa contrariedade e acaba produzindo o bem. Por isso que nós precisamos exercer o nosso raciocínio, colocar o nosso sentimento maior, que é o amor, em tudo que nós vamos fazer, para que uma consequência seja feliz, seja boa e cause o bem e não a infelicidade. Aí ela coloca uma analogia. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, muitas vezes, a tempestade, ela limpa a nossa atmosfera. Nós nos sentimos renovados, nós sentimos o ar mais leve. Aquela tempestade que pôde causar algum tipo de perda material pode também ser compreendida como um mal que nos foi necessário para sanar e causar o bem, sanar a atmosfera e causar o bem. Vamos pegar o momento que nós estamos vivendo. Nossa sociedade, nossa comunidade, nosso planeta está passando por uma pandemia. Um vírus, um ser mínimo que adentrou a nossa vivência, a nossa convivência e está causando muitas dores, muitas dificuldades. Nada é por acaso, assim nós compreendemos. E nós precisamos voltar os nossos olhos para os acontecimentos de agora, para o futuro. O que é que isto que está nos trazendo tanta modificação,
pode nos ajudar a nos transformar para seres humanos melhores. O que é que a necessidade de ficarmos em casa cuidando da nossa família, cuidando de nós próprios, então fazendo uma viagem ao nosso mundo interior e ao nosso mundo familiar, pode trazer de boas consequências para o futuro. Nós que sabemos que em nosso lar estão aqueles com quem nós temos a maior necessidade de convivência nesse momento. Nós que sabemos que nos nossos lares estão muitas vezes irmãos com quem nós não temos afinidade de tempos passados. E na rotina de corrida de uns meses atrás, nós nem sequer conhecíamos bem aqueles com quem moramos. Por quê? Por causa da rotina de horários, da rotina de tarefas, da rotina de compromissos, o tempo de convivência era menor do que qualquer outro tempo disponível. E tudo isso agora se modifica. Então, os pais ficam mais tempo ao lado dos filhos, os cônjuges ficam mais tempo juntos e podem aparar arestas, retomar dificuldades, refazer o caminho e buscar clima de harmonia e entendimento que deverá se manter ao final da pandemia. Porque não adiantaria aquilo que nos é trazido como lição, se não houver aprendizado, a lição retorna. É preciso fazer a lição novamente. Assim a escola nos exemplifica que quando a gente faz uma lição, a gente fixa, mas na hora de fazer a prova, muitas vezes a gente erra novamente. Então o que a gente faz? Retoma a lição. Então, quantas outras epidemias, quantos outros momentos que o nosso planeta já sofreu como flagelo, que não nos destruiu, mas que nos trouxe a capacidade de renovação e de transformação, e que nos mostra que esses momentos são cíclicos, volta e meia eles são retomados, e quantos outros mais nós precisaremos para aprender a conviver fraternalmente. Então, passando por esse momento em que nós estamos no nosso núcleo familiar e que vamos expandir para a nossa sociedade. E aí, quem sabe, nós teremos um meio de um trânsito melhor, uma convivência melhor no trabalho, essa busca desenfreada pelo poder, pela produção, talvez diminua, sendo priorizada a relação entre todos aqueles que convivem, entre todos aqueles que estão ao nosso lado. Tudo isso serve de exemplo. E é claro que nós, passando por essa dificuldade, muitas vezes nos deixamos cair em tristeza, muitas vezes nos deixamos cair em um choro convulsivo, em uma sensação de que tudo está se perdendo, mas nós não precisamos pensar assim. Nós temos que guardar a confiança de que temos um Pai amoroso, um Pai que nos cuida, que não nos traz peso maior do que podemos suportar. E nunca estamos sós. Se nós não temos ninguém encarnado junto da gente, porque nós moramos sós, mas nós temos que lembrar que temos espíritos amigos, o nosso protetor espiritual. Nós temos a presença de Jesus amorosamente conosco em todos os momentos. Então nós temos que fazer o trabalho, o exercício de crer, de confiar, de nos entender
como seres espirituais ocupando um corpo e que o pensamento, essa nossa possibilidade de ação astral, o pensamento é uma força do espírito e por pensamento nós podemos estar unidos àqueles a quem amamos. Então vamos pensar e vamos vibrar a paz, a harmonia, buscando a presença daqueles que nos trazem paz e harmonia. Com os nossos mecanismos e instrumentos tecnológicos de hoje, a gente pode ter também a presença de amigos através das chamadas de vídeo, do telefone, que nos é esse instrumento valoroso neste momento. Então não nos sintamos sós, nos coloquemos na posição de buscar a companhia daqueles que nos fazem bem através das videochamadas, das videoconferências, nos coloquemos numa atividade mental para suprir a nossa necessidade de estarmos juntos, que é temporária. Isso também é muito importante que nós compreendamos, temporário. Vamos lá. Então diz Delphine de Girardin, para julgarmos uma coisa, precisamos ver a sua consequência. Assim, para bem apreciarmos o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportarmos-nos para além dessa vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, esse olhar buscando a vida espiritual, a vida em espírito. Hoje, o meu desejo, aquilo que me move, vai fazer com que o bem que eu sinto se esparrame, se espalhe por todos aqueles que estão à minha volta e para o futuro vai me trazer esse amor, esse sentimento de bem novamente? Ou o que eu estou fazendo, o que eu estou querendo, o que eu gostaria de fazer é fruto de um orgulho ferido, é fruto de um sentimento que não é bom, que é só para que eu prove o meu poder, poder de persuasão, meu poder de sensação, meu poder sensual. O que é que me move? Então, se nós colocarmos que no futuro nós poderemos receber de volta tudo isso, talvez hoje a gente pense assim, não, é melhor eu pensar de outra forma, eu agir de outra forma. Por quê? Porque eu, sendo um espírito que busco a felicidade e que quero o bem para mim mesmo, eu não posso querer isso para o meu irmão. Por isso, nós estamos sempre sendo chamados ao entendimento dessa vida verdadeira, que é a vida espiritual, e que hoje estamos semeando para que no amanhã nós possamos colher. E ninguém que planta vento vai colher feijão. Ninguém que planta arroz vai colher brisa. Não é assim. Nós todos estamos semeando exatamente aquilo que nós vamos colher. Isso é a lei de Deus. E daí fala Delphine de Girardin. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra sua compensação na vida futura. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para o aprendizado, para fazer o bem. E todos nós temos a necessidade de compreender a vida com esse outro olhar, compreender a vida futura e não somente essa vida material que nós estamos vivendo. Então, a infelicidade
É a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação da vaidade que fazem calar a consciência. Não é qualquer alegria, existe a alegria sadia, mas tem uma alegria em ver a infelicidade do outro e que acaba calando a nossa consciência. Existe uma alegria, um prazer em fazer determinadas ações funestas, mas que nosso coração, com o orgulho ferido, com o egoísmo exacerbado, nos levam e que não nos fazem bem, não nos farão bem. Então, esse tipo de alegria e de prazer que calam a nossa consciência, que comprimem a ação do nosso pensamento e que nos atordoam com relação ao nosso futuro, precisam ser melhor refletidos. Por quê? Porque hora ou outra isso retornará, bumerangue, vai e vem. E aí, já refletindo sobre as coisas que nós vimos em comentários de evangelho passados, nós muitas vezes hoje temos uma dificuldade, passando por uma dificuldade, mas nós não reconhecemos a causa. A causa está lá atrás, numa encarnação onde nós fazíamos coisas que nos alegravam, mas não era uma alegria sadia, emocionalmente sadia. Era para dar prazer aos nossos instintos, aos nossos impulsos. E aí, hoje nós precisamos colher as consequências do nosso passado. E como nós somos seres que buscamos a felicidade, é do nosso progresso buscarmos as coisas boas. Vamos pular um pouquinho para que nós possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, o Espiritismo nos esclarece e recoloca para nós a verdadeira luz sobre a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela nossa cegueira. Agiremos como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas do combate arriscado à paz, que não nos pode trazer nem glória e nem promoção. Vejam, a nossa vida aqui, ela não é uma vida de prazeres, ela é uma vida de luta constante e que nós precisamos fazer o bom combate, nos combater as nossas más tendências, o nosso egoísmo, nosso orgulho exacerbados, para que sejamos homens de bem. Que importa ao soldado perder na luta as armas, bagagens e uniforme, se sair vencedor e com glória? Que importa a quem tem fé no futuro deixar o seu corpo no campo de batalha? Então, sua alma radiosa retorna ao reino celeste. Então, o que nos importa é fazermos o bom combate, é colocarmos a nossa vida futura em maior alcance do que em relação à vida presente. É nos entendermos nessa vida como lutadores, guerreiros para a vida verdadeira. Muito bem, e no item 25, que o trechinho se chama A Melancolia, François de Geneve nos traz também uma reflexão agora sobre a melancolia. A melancolia, François nos coloca como uma vaga tristeza que se apodera nos nossos corações e que faz achar a vida amarga. Por que nós, por exemplo, nesse momento de pandemia, nós nos achamos a vida amarga, a vida triste? Porque nós temos essa ânsia de felicidade. Porque faz parte do nosso espírito viver os nossos relacionamentos, a nossa liberdade, a nossa felicidade. E como espíritos cativos nesse corpo, e agora
cativos em nosso lar, nós nos sentimos abafados, nós nos sentimos tolhidos, nós nos sentimos com aquela sensação de que algo está nos sufocando, nos entristecendo. E esse conflito entre aquilo que nós somos como espíritos em busca da felicidade e aquilo que nós temos hoje como a nossa realidade, esse conflito nos tira a energia. E essa falta de energia traz uma tristeza, um cansaço, a sensação de melancolia, que é a tristeza profunda. Então, meus irmãos, cuidemos essas armadilhas. Tudo isso é temporário, tudo isso é por um tempo. Nós temos que olhar o futuro com o olhar de quem compreende que a vida é muito mais do que esse momento. É como se nós pudéssemos nos ver como um peixe que, por um momento, foi retirado do mar e foi colocado num aquário, mas para que aquele momento pudesse haver qualquer tipo de ação naquele ambiente onde ele morava. Depois, esse peixe vai retornar ao mar, vai retornar ao seu habitat, vai retornar para a sua atmosfera, para a sua vida verdadeira. Então, nós estamos neste momento, nesse período, fora do nosso habitat. E essa sensação nos traz esses sentimentos, mas que nós tenhamos fortaleza moral para enfrentar essas dificuldades, resolutos. Elas vão durar pouco e vão nos conduzir para a felicidade verdadeira. Como Delfine nos coloca, estamos aqui para trabalhar para que no futuro estejamos felizes. Então sejamos fortes, porque nós vamos conquistar essa felicidade. Momentos de felicidade muito importantes nós já temos. Nós temos momentos de felicidade quando nós conversamos com os amigos, quando nós estamos em família, em um momento de harmonia. Nós temos momentos de felicidade quando nós conseguimos resolver problemas, encontrar soluções para dificuldades. Nós temos momentos de felicidade quando nós assistimos uma criança feliz. Para as professoras, por exemplo, alfabetizadoras, como eu fui, perceber uma criança aprendendo a ler, que felicidade, que maravilha. Então, momentos de felicidade nós temos a todo dia. Nós temos em alguns momentos de nossos dias e juntando todos eles nós podemos nos sentir felizes. Aquela felicidade permanente, constante, é que nós ainda não conquistamos. Conquistamos, mas conquistaremos. Por isso, o nosso esforço, nossa força de vontade, nossa luta para que conquistemos essa felicidade, mesmo que não seja para agora, que seja alguma coisa de projeto. E nossos projetos materiais, nossos projetos profissionais, nossos projetos de vida não demandam planejamento e ações para a sua conquista? Então, a nossa felicidade real, verdadeira, também demandam nossos planejamentos, nossas ações, nossa força, nossa coragem, nosso ímpeto em nos melhorarmos. Tudo isso vai fazer com que essa sensação de melancolia, essa sensação que o momento nos faz sentir, possa ser passageira. E aí nós vamos conquistar a cada dia, através da nossa prece, através da nossa confiança, através da nossa família, dos nossos amigos, através das nossas boas lembranças. Tudo isso que nos fortalece e que nós temos que buscar constantemente. Bom, se no curso, diz lá, François, se no curso dessa provação cumprirmos bem a nossa tarefa,
mas virem cair sobre nós os cuidados, as inquietações e tribulações, sejamos fortes e corajosos para suportar, reconhecendo que isso tem uma causa anterior, que foi trazida até nós para que hoje nós possamos refletir melhor e aprendamos com a lição dos nossos próprios aprendizados, das nossas próprias lições, e então, em bem suportando, compreender que tudo isso é lição. E que mais para frente, quando semearmos o bem, quando fizermos aos outros aquilo que queremos para nós, teremos condições de receber tudo isso de volta e estaremos num outro momento de nossas vidas, mas sempre cumprindo com os nossos deveres, sempre cuidando para que a nossa fé continue ativa, confiante, porque nós entendemos que Deus é Pai, e Pai que ama, que cuida, que vela e que nos faz crescer, nos dá experiências na medida de nossas forças, e tendo gratidão. Gratidão, gratidão por todos os momentos, gratidão por todas as situações, mesmo as mais aflitivas. E então, quando da nossa chegada entre aqueles que nos aguardam na espiritualidade, esses irmãos amigos estenderão seus braços para nos receber, para nos acolher e nos guiar para uma região onde as aflições da terra nos são inacessíveis. Deixaremos as aflições para trás porque seremos luz brilhante, luz intensa. E teremos essa felicidade real que nós buscamos. Então, meus irmãos, já estamos no adiantado da hora. Nós vamos fazer a leitura da mensagem final. Eu agradeço a presença de todos vocês que estão conosco. Eu agradeço pelas palavras da Alessandra, que diz que as nossas reflexões ajudam para acalentar os nossos corações, porque é isso que o Evangelho faz: acalenta, conforta e consola. Somos suspeitos para falar, mas sob a orientação do que a doutrina espírita nos esclarece, parece que fica melhor o entendimento dessa vida como passageira e desses momentos como temporários. Ana Emília deve ser realmente muita saudade do nosso centro. Mas nós temos que aprender que o verdadeiro templo é o templo do nosso coração. E graças a Deus nós temos hoje esse recurso para nos juntarmos em um só coração de oração. Então vamos lá. Infelicidade maior, miséria, nudez, fome, abandono, orfandade, doença incurável, mutilação, paralisia, acidente grave, enfermidade dolorosa, lesão irreversível, mal-entendido, fracasso, desengano, problema insolúvel, guerra, incêndio, enchente, conflito familiar, perda de alguém querido. Ninguém pode negar que estas situações são verdadeiros infortúnios, mas infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo, quando você quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. A verdadeira felicidade está em sabermos da realidade espiritual e termos esse momento como lição. E estarmos buscando o nosso próximo como gostaríamos de ser buscados,
fazendo a Ele todo o bem que nós poderíamos fazer. Assim, nós teremos a verdadeira felicidade e não uma felicidade ilusória. Muito obrigada, gratidão a todos que estão ali, que estão junto. Beijo, Silvinha Matias. Que saudade, saudade de todos. Que bom que nós podemos estar aqui juntos. Nós vamos fazer agora nossa prece, lembrando da aguinha, água que vai ser fluidificada, que nós vamos fazer uso ao final da prece, para que tenhamos essa força e essa coragem. Flávia, amiga mais linda, gratidão, Alessandra. Então, vamos lá, fechemos os nossos olhos, agradeçamos a Jesus, médico das almas, por todos esses momentos em que nós estamos aqui reunidos, fazendo essas reflexões, por podermos buscar força e coragem para bem suportarmos as dificuldades do nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, amigo Jesus, por todas essas experiências que certamente nos farão pessoas mais conscientes, mais responsáveis, mais reflexivas, onde buscaremos medir as consequências de todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos, buscando teu exemplo, Jesus, para fazermos ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Por isso, gratidão, amigo Jesus, gratidão. Envolve de luz, amigo Jesus, todos os que estão doentes, sofrendo de toda a ordem, especialmente por aqueles que passam pelos infortúnios deste momento. As perdas, as doenças, as tristezas. Mas que isso não seja causa de desespero, mas que seja causa de entendimento, de reflexão, para uma vida espiritual e verdadeira. Por isso, Jesus, nós sabemos que a tua luz não nos falta e que precisamos nos conectar e nos conscientizar dessa vida plena que é a vida verdadeira e que este momento é só um tempo que precisamos para a reflexão íntima, o momento familiar, o apoio de aprendizado em comum que passamos. Ó Senhor, abençoa os irmãos que estão em tratamento espiritual, com tua força, com tua coragem, para que eles se sintam renovados, fortalecidos e que assim possam dar continuidade às suas tarefas, suas missões particulares, familiares, a fim de que suportem bem suas provações. E abençoe as águas com os fluidos medicamentosos e saudáveis que trazem energias benéficas para o nosso organismo físico, perispiritual e espiritual. Sabemos, Senhor, que em cada molécula as tuas bênçãos são transformadoras e potencializam aquilo que nós temos de melhor quando a elas ingerimos. E por tudo isso, Senhor, muito obrigada, muita paz e muita luz. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Muito obrigada. Agora vamos aos nossos recados. Recados que para aqueles que já fazem parte do nosso trabalho virtual já sabem. Temos o atendimento fraterno virtual, temos os estudos da nossa doutrina espírita para todos aqueles que estejam interessados em conhecer a doutrina. Nós, então, pedimos que façam contato através do nosso site ou mesmo aqui na bio do Instagram, de forma que possamos entrar em contato, colocar nos grupos de estudo e fazer parte. Nós temos um boletim informativo todos os meses chamado A Videira, que está em nosso site, que está em nosso Instagram, que todos podem ter conhecimento. Nós temos
a continuidade de alguns trabalhos dentro das normas de medidas sanitárias que conhecemos, que estamos recebendo, e todos aqueles que podem e que queiram participar de assistência e peregrinação podem entrar no nosso site também para saber. E continuamos na quarta e no sábado. Quarta-feira, 20 horas, sábado, 18 horas, com o estudo virtual, com a transmissão, como a gente fez agora, para que possamos todos juntos continuar nesse movimento de paz interior, de força e coragem para passarmos bem este momento. Retornando então, todas as nossas informações estão no nosso site www.iap de Ivone Amaral Pereira.org.br. E precisando de uma conversa fraterna, precisando de um diálogo que lhe dê coragem e ânimo nesse momento, entre no site, preencha o formulário que nós vamos fazer o contato para o atendimento fraterno, que acontece sempre 1 hora antes das nossas atividades virtuais em live, quartas-feiras às 18 horas e sábados às 17 horas. Então, seja bem-vindo às nossas atividades, seja bem-vindo aos nossos estudos, ao nosso atendimento fraterno, e estamos à disposição. A Luciana quer que a gente fale dos estudos. Nós temos estudos segunda, terça, quinta, sexta e sábados pela manhã. Então, nós temos 5 estudos, 6, porque terça-feira tem 2, e todos vocês que querem conhecer a doutrina, olha lá, ó, detalhes no Insta, no Face, no site, todos os que querem conhecer a doutrina, entre no nosso site e se informe, coloque seus dados para que nós possamos fazer o contato, que nós vamos colocar nos grupos de WhatsApp, e aí nós vamos mandar lá um link na hora do estudo para fazermos o estudo via Google Meet, onde todos podemos interagir numa videoconferência e estudar. Terça-feira para os iniciantes da doutrina espírita. Os demais são estudos já um pouco mais avançados. E terça-feira tem um estudo novo de Joana de Ângeles, que nós começamos terça-feira passada. É novo e todos estão convidados a participar. Tá bom, meus irmãos? Estamos no último minutinho. Quero agradecer a presença de todos. Um muito obrigada por estarmos reunidos, pela atenção. Eu falei Joana, ou melhor, eu falei Ivone, acho que eu falei, né? Mas é de Joana terça-feira. Obrigada, Lu. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom resto de final de semana, um bom domingo. Quarta-feira estamos de volta. Um beijo grande para todos, saudade. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Qualquer coisa, vão nos mandando os recadinhos para a gente melhorar o nosso trabalho, tá? Tchau, meus irmãos. Até mais. Beijo grande. Opa, opa.